Então tá, pessoal. Boa noite. Hoje é dia 19 de novembro de 22. É a nossa última aula online, né? Nossa última aula de revisão para a segunda prova, ok? A gente vai dar uma revisada em alguns... Não vai dar para ver, claro, evidentemente, toda a lista de exercícios, mas a gente vai revisar algumas questões, alguns exercícios que são importantes aí para vocês, ok? Bom, começando com esse primeiro exercício aqui, pessoal, estão enxergando? Quem é que conseguiu fazer esse exercício? Quem é que não conseguiu? Eu fiz, só não tenho certeza se está certo. Tá. Querem fazer esse primeiro, sim ou não? Sim, professor. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, está começando agora, é assim, ó, esses valores dos 75, 150, como é que eu consigo chegar a esses números sem ter o custo fixo e o custo variável ali? Bom, isso aí eu falei para vocês em aula. Custo não é o administrador que vai levantar, tá? Preço é dado pelo mercado. R$60 ali da troca de óleo, né? É dado pelo mercado. E o custo, existe um setor em uma empresa chamada contabilidade de custo. Evidentemente que o pipoqueiro não vai ter uma contabilidade de custo. O pipoqueiro ele vai pegar o caderninho dele e vai levantar os custos dele. A manicure é a mesma coisa. Tá? Agora, uma empresa maior, né, que exige uma contabilidade no hospital, ele tem o chamado centro de custos. Então, aquela coluna ali do custo total, né, o administrador vai obter junto ao setor de contabilidade de custos da empresa. É essa a resposta? Sim ou não? Acredito que não, ele queria saber o valor, eu acho que é o valor que está na questão, né? Professor, seria o seguinte, ó, o senhor respondeu ali que esse valor é levantado pelo setor de custo. Só que o seguinte, ó, por aquele 75, tá? Quando eu lanço ali a receita total, quando eu lanço a receita total, tá? Os valores ali, um para 60, 60, dois para 60, 120, três para 60, 180. Aí, eu sei que esses valores ali do custo, eu gostaria de como é que se chegou a esses valores ali, entendeu? Do custo total. Vamos fazer agora. É isso que quer saber? É isso que eu quero saber. Vamos fazer agora, claro. Vamos fazer agora. Então, vamos lá. Então, eu estou arrumando aqui, tá? Vamos lá. Só me digitem os valores do custo aqui, pessoal. Porque eu estou com a planilha do Excel que eu vou abrir agora. Quem é que pode me digitar aí? Digitar, não. O custo total, falar, professor. Né? Oi? O custo total. A coluna do custo. Custo total, eu tenho 75, 150. 150. 192. 222. Não, 150. 192. 222. 222. 243. 243. 270. 270. 300. 300. 338. 338. 381. 381. E mais? 441. 441. 525. 525. 653. 653. 825. 825. 1020. 1020. E 1000.
E 1.290. Encerrou. 200. Tá ok, obrigado. Bateu com a minha. Oi? Bateu com a minha tabela. Nossa, ele está só lendo para mim os dados da tabela. Tá, eu vou interromper essa só um pouquinho aqui, só um pouquinho, estou arrumando as coisas aqui para vocês. Tá, então tá. Então, vou interromper aqui aqui, parei, e vou abrir minha planilha de Excel aqui. Ok. Estou esperando porque abri a planilha de Excel. Ok, tá. Então, estão enxergando a planilha de Excel? Sim. Então, aqui não é pipoca, aqui é um posto de gasolina, troca de óleo, né? Serviço de troca de óleo, né? Isso. Serviço de troca de óleo. Ok. Aqui tu tem a quantidade, 0 a 14, tem o preço, que é de mercado, que é dado pelo mercado, que é R$60. Ok. Aqui não tem. Tá. A primeira coluna que pede é justamente o quê? A receita total. O que é receita total? É preço vezes quantidade. Então, né, se o preço, se tu não vende nada, tu não ganha nada. Se tu vende 1, tu ganha 60. Se tu vende 2, tu ganha 120. Se tu ganha 3, tu ganha 180. Tudo bem? Até aqui, tudo bem? Tudo. Lembrando Tranquilo. sempre que essa primeira coluna dá o tamanho da planta da empresa, no caso aí o posto de gasolina, a capacidade máxima que ele tem de atender, por exemplo, de realizar trocas de óleo ao dia, ou por turno, ou por semana, ou por mês, tá? Mas é o tamanho da planta, o tamanho da estrutura que o posto de gasolina tem. Essa segunda coluna nada mais é do que o preço de mercado, preço estabelecido pelo mercado, preço estabelecido a partir, né, da concorrência perfeita, da oferta e da demanda. Só troca de óleo, sei lá quantos postos de gasolina tem em Porto Alegre, deve ter mais de 100 postos de gasolina, né? E tu não pode estabelecer o preço, né? Serviço de troca de óleo é serviço de troca de óleo, né? Não tem muita diferença entre um posto e o outro, né? Então, tu trabalha sob condições de concorrência perfeita, né? Ou seja, os postos de gasolina não definem o preço. O preço é dado pelo mercado. Aí vocês vão dizer, professor, mas tem aquele posto que cobra 60 e outro que cobra 65. Tudo bem, pode acontecer isso, né? De repente, uma região mais nobre, Bela Vista, Moinhos de Vento, Petrópolis, né? O posto pode cobrar um pouco mais, mas se ele cobrar um valor muito mais alto, né, do que o valor de mercado, mesmo o cara que mora na Bela Vista, que mora no Moinhos, que mora em Petrópolis, vai ali para o Bonfim, vai para a Cavalhada, vai para o Partenon e vai pagar um preço menor. Pelo menos é isso que eu faço. Eu moro no centro, não tem muito posto de gasolina no centro. Eu comparo, né, os postos que tem. Geralmente, por exemplo, para lavar carro, eu lavo no Partenon. Para trocar óleo, geralmente eu troco óleo na Floresta, que é mais barato. E assim vai. Ou seja, o consumidor, ele vai buscar o preço mais barato. Por isso que a gente assume que o preço médio de mercado, uma troca aqui de óleo, é R$60. E essa coluna aqui também. Essa coluna, como eu falei para vocês, é coluna de custo total, né? Dada a estrutura de custo da empresa, né? Dado a planta, né? Esse posto de gasolina que a gente está vendo aí, vamos supor que seja o posto da Ipiranga, não, sei lá, na Ipiranga tem um monte de posto, mas o posto da rua Orfanatrofe, pronto. Tá? Por aí vai. Bom, aí o Ronaldo perguntou, né? Professor, e o custo fixo e o custo variável, como é que eu calculo? Bom, aqui é fácil. Eu tenho um custo total que é 75. Se o custo total é 75, quando o preço for zero, desculpe,
Se o custo total for 75, quando a quantidade produzida for zero, esse custo total, ó, o que é o custo total? Vamos lá, o que é o custo total? Custo total não é custo fixo mais custo variável? Sim ou não, Ronaldo? Sim, Tá sim, escutando? estou escutando. Sim, né? É isso aí mesmo. Tá. Se o custo total é 75 e eu não produzo nada, eu não troco óleo, né? Eu não faço nada, fica ali fechado no feriado, ou sei lá, não aparece ninguém para trocar o óleo. Esse 75 será um custo fixo ou custo variável? Ele é um custo fixo. Exatamente. Opa, descobri o valor do custo fixo. Descobri o valor do custo fixo. Como é que eu descobri o valor do custo fixo? Simplesmente porque quando a quantidade for zero, o custo total é igual a 75. Ou seja, quando a quantidade for zero, o custo fixo vai ser 75. Tá? Por quê? Porque eu não gastei com óleo, eu não gastei com mão de obra, eu não gastei com limpeza ali do local da troca de óleo, né? Não fiz nada. Fiquei fechado no local. Mas eu tenho um custo fixo. O que seria o custo fixo ali do posto? Seria o aluguel do posto, os tributos, eventualmente funcionário que fica ali trabalhando especificamente na troca de óleo, ele vai receber, trabalhando ou não, a legislação obriga ele a receber, e por aí vai. Ou seja, eu posso assumir nesse exemplo que o custo fixo é igual a 75. Sim. Opa, agora eu posso colocar, ó, fazer um copia e cola. Ô, professor, tem uma colega nossa pedindo para entrar na sala. Tá bem? Obrigado. Já autorizei. Tá? Ok? Entendeu, Ronaldo? Como é que eu obtenho o valor do custo fixo? Tranquilo. Até aí, professor, eu entendi. Tá. Na verdade, Agora vamos achar o custo variável. Custo variável, o que é? Se custo total é igual a custo fixo mais custo variável, matemática. Custo variável vai ser igual a custo total menos o custo fixo. Eu tenho custo total ou não? Eu tenho custo total nesse exercício, sim ou não? Sim, professor. Sim. E eu tenho custo fixo? Sim. Também tem. Então, ó, o que eu vou fazer aqui vai ser esse menos esse. Pronto. Vou fazer um copia e cola. Pronto. Obtive o custo variável. Professor, desculpa atrapalhar. Tem uma aluna, a Sofia Martins, ela está pedindo para acessar a aula. Já estou atendendo. Tá bom, obrigada. Tá? Mandei por e-mail, tá, pessoal? Eu sempre mando por e-mail. Tá? Entendido ou não, Ronaldo? Entendido ou não, pessoal? não, eu entendi, professor. Eu entendi agora sim. A minha dúvida era a seguinte, ó. Como é que eu chegaria naquele custo total sem ter o custo fixo e sem ter o custo variável, entendeu? A minha dúvida... Isso aí é do exercício, né? Lógico que, evidentemente, lá no setor de contabilidade, eles vão ter custo fixo e vão ter custo variável. Eu só aqui compliquei um pouquinho a vida de vocês. Não, tranquilo. Aí eu já me achei. Bem tranquilo mesmo. Obrigado. Tranquilo mesmo? Tranquilo. Tá. É que eu queria, na verdade, eu pensei em ter chegado, o professor, no custo total sem ter enxergado o custo variável. Só queria usar o custo fixo ali e chegar àquele custo total. Mas, na verdade, eu tenho que ter o custo fixo e mais o custo variável para chegar ao custo total. Isso, exatamente. Tá ok. Na prova, vou dar uma boa notícia para vocês. Na prova eu não vou fazer isso, tá, pessoal?
Na prova eu vou dar o custo total e vou dar o custo fixo e vocês vão achar o custo variável. Ok. Oi, professor. Beleza, professor, obrigado. Professor, na verdade, esse exercício na letra A, ele fala qual é o custo fixo. É mais fácil ainda, então. Ele já dizia, a gente visto. só tinha que preencher na tabela, né? Mas ele dizia que a troca de óleo, o custo fixo é 75. Mais fácil ainda. Ele já dizia, tá bom? Tá ótimo. Então tá, ficou mais fácil ainda, mas eu vou facilitar ainda mais. Eu vou colocar o custo total e o custo fixo. Vocês vão achar o custo variável. Tudo bem? Sim. Tudo bem, professor. Quem é que pediu a palavra? Eu não estou. Amanda pediu isso? Sim. Eu não estou enxergando. Agora eu olhei aqui pro celular e enxerguei que o teu dedinho. Fui eu mesmo. Mas eu não consigo enxergar. Fala o que eu posso te ajudar. Eu tinha te perguntado essa semana pelo WhatsApp como é que funciona o cálculo para a gente saber nossa nota. Final da aula a gente conversa. Tá bom. Me lembra disso, tá? Tá bom. Tranquilo. Tá? Custo fixo médio, tá? O que é o custo fixo médio, pessoal? Não é o custo fixo dividido pela quantidade? Sim. Sim. Lembrando que todas as fórmulas eu vou colocar no quadro. Não precisem colar, não precisem decorar, não precisem fazer nada, ok? Não percam tempo colando embaixo da mesa as fórmulas, tá? Vai estar Eu estava tentando decorar, professora. Ou na mão, ou sei lá onde, ou no WhatsApp. Não precisa. Vou colocar todas as fórmulas para você, tá? Tá, custo fixo médio, o que é? É o custo fixo dividido pela Quantidade. quantidade. Vamos lá. Então, não percam tempo com fórmula. Então, aqui é indeterminado, né? Porque 75 dividido por zero, quanto é que vai dar? Vai dar indeterminado, não existe, né? Depois, 75 dividido por 150 dividido por 1, peraí, vou arrumar aqui. Aqui é igual, 150, não, 75 dividido por 1. Por 1. Vai dar 75. Vou fazer Isso. cola para não errar. Depois, 75 dividido por 2, 75 dividido por 3, e assim por diante. Ok? Alguma dúvida aqui? Não, ô professor, ali na linha número 14, o senhor colocou a resposta 5,36 no custo fixo médio. Eu coloquei só 5,3 na minha tarefa. Não tem problema? Tá. Não tem problema. Tranquilo. Tá. Então, custo fixo. Tudo que eu estou botando em azul, porque a gente já fez, tá? Tudo que eu botei em, sei lá, que saiu laranja, né? É dado pelo exercício. Então, isso aqui também está pronto. Agora, o custo variável médio. O que é o custo variável médio? É o custo variável dividido pela quantidade. Então, 75 dividido por 1, 117 dividido por 2, 147 dividido por 3, e assim por diante. Ok? Então, vai dar isso aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Não. Custo total médio. O que é o custo total médio? Tem duas formas de calcular. O custo total médio é o custo total dividido pela quantidade ou simplesmente somar, né? Custo total médio é igual a custo fixo médio mais custo variável médio. Então, aqui eu fiz pela divisão, mas poderia ter feito pela soma, né? Custo fixo médio mais custo variável médio. Aí, então, quando for 1, custo total é 150, dividido por 1, 150. Quando for 2, custo total é igual a 192, dividido por 2, 96. Assim por diante, a gente acha o custo total médio. Tudo bem? Desculpa, professor, eu fiz errado, então. Não, fiz certo. 150, 96, 74, 60,75. Tá, eu fiz certo. Eu só fiz uma outra fórmula, mas deu o mesmo resultado. Ok. Tá. Agora, o exercício, antes de eu entrar em receita total média,
lucro total médio, vamos no custo marginal, ok? Custo marginal, a gente já viu também. O que é o custo marginal? É a variação do custo total em função da variação da quantidade. Então, qual é o custo total quando a empresa ficar fechada, o posto de gasolina ficar fechado? R$ 75. Qual é o custo total quando ocorre apenas uma troca por dia? 150. Então, qual é o custo adicional de 0 para uma troca? 75. 75. 150 menos 75. Vai Sim. dar 75. Depois, de 1 para 2, aumentou de 150 para 192. Ou seja, o custo adicional vai ser 42. Depois, aumentou de 192 para 222. Ou seja, o custo adicional é 30, assim por diante. Assim, eu calculo o custo marginal. Está claro? Sim. Ótimo. Bom, o exercício também, calculamos todos os custos, não calculamos? O exercício também Sim. pede agora receita, né? A gente calculou a receita total, a gente pode calcular a receita total média. Como é que eu vou calcular a receita total média? Nada mais é do que a receita total dividido pela quantidade. Então, qual é a receita total quando for 0? Quantidade? 0. Então, é esse aqui dividido por 0, vai dar indeterminado. Ó, por isso que dá essa equação. Tá? Depois eu boto aqui para cima. Por isso que dá esse resultado aqui. Qual é a receita total média? Espera aí só um pouco. Qual é? Aqui eu vou botar para cima, que é indeterminado. Qual é a receita total média quando eu faço apenas uma troca? É 60 dividido por Quantidade. 1. Qual é a receita média quando eu faço duas trocas? É 120 dividido por 2. 180 dividido por 3. Ou seja, a receita total média vai ser constante. Por quê? Porque o preço não é definido pela empresa, né? O preço é definido pelo mercado. E vai botar sempre 60 a mais, 60 a mais, 60 a mais, 60 a mais. Então, na média, né, 840 dividido por 14 é 60. 600 dividido por 10 é 60. 180 dividido por 3 também é 60. Ou seja, a receita total média vai ser sempre igual a 60. Tudo bem? Tudo. Ok, vamos lá, vamos continuando. A próxima coluna é a receita marginal, não é isso? Sim. Vamos lá, e aqui uma coluna nova. Tá? Vou ter que diminuir um pouco o tamanho aqui da letra para que a gente possa colocar toda a planilha. Ok? Eu tenho que diminuir um pouco, aí eu consigo colocar toda a planilha dentro do... Dá para enxergar ou não? Sim, dá sim, professor. Tá Ficou bom. ruim. Eu vou aumentar um pouco para vocês aqui. Ok, agora eu vou calcular a tal da receita marginal, não é isso? Vamos ver se eu estou certo, vou aqui na planilha. É a receita marginal. Tá? Eu calculei a receita total, calculei o custo marginal, agora eu vou calcular a receita marginal. Vamos lá, receita marginal.
Receita marginal. Ok. Vamos lá. E receita marginal. O que é a receita marginal? É a variação da receita total em função do acréscimo de uma unidade a mais produzida. Vamos lá. Qual é a minha receita total quando o espaço lá da troca de óleo fica fechado no posto? Qual é a minha receita total quando o posto de gasolina fica fechado? Zero, né? Zero. Zero. Qual é a minha receita total quando eu realizo uma troca por dia? 60. Então, qual é a receita marginal de 0 para 1 para uma troca? 60. Qual é a minha receita total quando o posto realiza uma troca? 60. Qual é a receita total quando o posto realiza 2 trocas? 120. Então, qual é a receita marginal? Qual é a receita adicional de 1 para 2 trocas de óleo por dia? 60. E assim vai. De 2 para 3, aumentou de 120 para 180. De 3 para 4, de 180 para 240. Ou seja, a minha receita marginal vai ser constante. Dá para enxergar isso? Sim. Ótimo. Então, vou copiar aqui. Fazer um copy e cola. Pronto. Sai constante. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida para calcular a receita marginal? Perguntas? Dúvidas? Posso continuar? Pode. Tá. Então, aqui, já calculamos um monte de coisa, né? Agora a gente pode calcular ainda o lucro marginal. Esse eu não consegui fazer, professor. Esse é muito fácil. Isso é muito fácil. Olha aqui, ó. O lucro marginal... Professor, antes nós não teríamos que ver o lucro total médio? Não. Mas a gente pode calcular o lucro marginal agora. Precisa calcular. Nós já temos a receita marginal e o custo marginal. O lucro marginal, o que é o lucro marginal? É bem fácil o lucro marginal. É a receita marginal menos o custo marginal. Não precisa. Podemos calcular isso aqui primeiro. Tá? Olha aqui, ó. Eu posso calcular o lucro marginal. O lucro marginal é a receita marginal menos o custo marginal. Então, vamos lá. Então, é igual a esse menos esse. Que vai dar indeterminado. Mas eu posso fazer um copy e cola aqui. E... Opa. Aqui. Um pouquinho. Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Quando o posto de gasolina realiza 4 trocas de óleo, qual é o custo marginal? Quando o posto de gasolina realiza 4 trocas de óleo, qual é o custo marginal? 21. 21, professor. Qual é a receita marginal? 60. Ou seja, o lucro marginal vai ser 60 menos 21. Quando o posto realiza 10 trocas de óleo, qual é a receita marginal?
A receita é 60. 84. Receita é 60. E o custo marginal? 84. Então, o lucro marginal é? Prejuízo de 24. Menos 24. 60 menos 84 não dá menos 24? Sim. Na verdade, aqui tu não tem um lucro marginal, tu teria um prejuízo marginal aqui, né? Sim. Então, lucro marginal nada mais é do que a receita marginal menos o custo marginal. Então, calculei aqui item por item. Alguma dúvida em relação ao cálculo? Alguma pergunta até aqui? Não, eu estava com dúvida, mas já entendi. Então, vamos lá. O que falta ainda aqui? Tem que calcular agora o lucro. Falta o lucro total médio, é isso, né? E lucro é prejuízo. É isso. É as duas colunas que faltam. Então, vamos lá. Antes de eu calcular o lucro total médio, vou colocar aqui, ó, lucro total médio. Tá? Lucro total médio. Ok. Depois eu vou calcular isso, deixar em branco por enquanto aqui. Antes de calcular o lucro total médio, eu vou calcular o lucro total. O que é o lucro total, pessoal? É a receita total menos o custo total. Tudo bem? Receita total menos o custo total. Eu pergunto, se eu fizer, né, se o posto realizar 3 trocas de óleo, qual vai ser a receita total? 180. Qual vai ser o custo total? 222. Então, eu vou ter lucro ou prejuízo? Prejuízo de 42. Prejuízo de 42. Tá ok? Tá entendido ou não? Entenderam como é que se calcula o lucro total? Sim, tranquilo. Então, também aqui está prontinho. E ainda tem aqui o lucro total médio, né? Que o exercício pede. Toda vez que eu pego a média, simplesmente eu vou dividir, ó, aqui, arrumar direitinho aqui, ó, lucro total, aqui, botar em letra maiúscula aqui. Lucro total médio. Opa. Lucro total médio. Fechou. Ok? Lucro total médio nada mais é do que o lucro total dividido pela quantidade. Ou seja, o que é o lucro? Quando for zero, qual é o lucro total? Zero também. Quando for zero, quantidade? Indeterminado. Eu tenho lucro ou prejuízo? Na verdade, quando for zero, eu vou ter um prejuízo de 75. Vou dividir isso aqui pela quantidade, que é zero. Aqui vai dar indeterminado, tá? Vou fazer aqui um copia e cola. Aí, número, né? Aqui. Quando for 10 trocas de óleo por dia, qual é o meu... Eu tenho lucro ou prejuízo? Lucro. De quanto? 7,5. Não. Não. 75. Vamos de novo. Quando eu fizer 10 trocas de óleo, qual é o meu lucro total? 75. Ótimo. E qual o meu lucro por troca de óleo? 7,50. 7,50. Ou seja, em cada troca de óleo eu vou ganhar, na diferença entre receita e custo, R$ 7,50.
Como eu faço 10 trocas de óleo, o meu lucro total vai ser 7,50 vezes 10, ou seja, o meu lucro total vai ser 75. Entenderam ou não? Sim. Sim. Se eu fizer 14 trocas de óleo, eu vou ter lucro ou prejuízo? Prejuízo De Menos 32 com 14. Oi? Qual é o prejuízo que eu tenho? 450. 450. Qual é o prejuízo por troca de óleo que eu vou ter? 32,14. Ou seja, em cada troca de óleo eu vou ter um prejuízo de 32,14. Tá? Tá claro o que é o lucro total médio? Sim ou não? Sim, tranquilo, doutor. Preenchemos a tabela? Sim. Faltou alguma coisa? Tá. Quais são as perguntas agora? Vamos lá. Ô, professor, só uma perguntinha aí. A tabela, eu sigo aquela tabela que o senhor colocou no exercício, certo? Não preciso mudar Aí, aquela... entendeu? Né? Não preciso trocar ali, fazer mais essa descrição, aquilo que está no exercício mesmo, né? É o mesmo, a gente fez igual. Eu fiz alguma coisa diferente de exercício? Não, tá certinho. É que o senhor colocou lá no final dessa aí o lucro marginal. Não, a ordem, isso é matemática, né? A ordem das colunas não altera o resultado. Não, tudo bem, né? Mas daqui a pouco... Não, eu entendi. Eu só queria saber se não vai dar problema depois, né? Tá Não tranquilo. vai dar problema nenhum. Fica tranquilo. Tá? Tá ok, Tá, feito. Guilherme, lê para mim o que é o item que responder essa questão. Diz assim: complete a tabela sabendo que o custo fixo do posto na oferta do serviço de troca de óleo por dia é igual a R$ 75,00. Respondido. Completamos, ok? Sim. Segunda. Detalhe quais seriam os possíveis custos fixos e variáveis do posto na prestação deste serviço. E aí, vamos lá. O que seria custo fixo, pessoal? Aluguel, funcionário. O aluguel, os tributos, funcionário que fica ali responsável pelo setor de troca de óleo, que mais? Taxas, licenças, né? Basicamente isso. E o que seria custos variáveis da troca de óleo? Comissão. O óleo em si, né, que é o principal insumo, né? A mão de obra não, mas material, né, utilizado na troca de óleo, sei lá, algum tipo de acessório, né, algum pano, alguma coisa, limpeza, né? A limpeza do ambiente, né? A troca de óleo gera sujeira no ambiente. Que mais? O descarte, o custo do descarte do material. Oi? Fala, Ronaldo. Não, EPIs, por exemplo, que se utiliza nisso aí, são descartáveis, né? Normalmente luva, essas coisas. Exatamente. É o custo Isso variável. é custo variável. Tudo é custo que depende da quantidade ofertada, ou seja, do número da troca de óleos. Tá claro? Ficou claro ou não? Sim. Identifique na tabela as áreas de lucro e prejuízo desse serviço. Vamos lá. Já vimos aqui, ó. Opa, olha aqui, ó. Já vimos aqui que nós temos uma área de prejuízo aqui. Concordam? Estão enxergando aqui? O vermelho está muito forte. Vou colocar uma cor mais fraquinha. Verde. Ó, todo mundo enxerga que até 3 unidades é negativo? Acho que A linha 4 também, professor. R$3 de Oi? prejuízo. A linha 4, o lucro ou prejuízo está 3 negativo. Tá, desculpe, esse é 4. Isso aqui. 4 também. Tá certo. Isso aqui. E eu vou botar outra cor para não confundir. Rosa. Tá.
Observe o seguinte, o que eu estou mostrando aqui? Ó? O que o exercício está mostrando? Está mostrando que a zona, né, de viável economicamente, financeiramente desse posto de gasolina é entre 5 e 11 trocas. A mais ou a menos, o posto de gasolina tem prejuízo. Dá para enxergar isso ou não? Sim, Sim. professor. Enxergar. Tranquilo? Não é tão difícil, concordo? Sim. E a última pergunta, qual é? Identifique na tabela o número de trocas de óleo que maximiza o lucro do posto de combustível. Opa, onde é que está aqui? Ó. Opa, está aqui. Vamos lá. Colocamos aqui uma outra cor. Ó, entre 8 e 9 trocas de óleo por dia, ou por turno, ou por semana, assim por diante. Entenderam? Se tiver Sim. que escolher entre 8 e 9, é claro que vamos escolher 8. Ok? Mas, na verdade, não é nem 8 e 9, é nesse intervalo, né? Mas tu não pode fazer, ninguém faz 8 trocas e meia. Não existe isso, né? Ou tu faz uma troca ou tu não faz. Ninguém vai num posto de gasolina para trocar meio óleo, né? Ou tu troca todo o óleo do carro ou não troca nada. Então, seria 8. Né? Ok? Sim. Então está respondido. É mais difícil, né? Ok? A 2, eu resolvi já em aula, não fazíamos em aula, 2 já. 2 a gente fez em aula. Fizemos um exercício bem parecido com a 2 em aula. É, exatamente. A 3. Querem fazer a 3? Pode ser. Sim ou não? Vamos lá. Vamos lá fazer um copia e cola aqui. Todo mundo está enxergando? Eu não vou interromper aqui, porque senão, né? Fazer um copia e cola aqui da 3. Aqui, ó. Todo mundo está com a tarefa, né? Consegue enxergar a tarefa. Não preciso aqui eu colocar, né? Não. Sim ou não? Oi? Sim, dá para enxergar bem. Sim, professor. Ah, porque eu estou no Excel, não estou? Eu não estou na Sim, tarefa, sim. tá? É isso que vocês têm que entender. Ó. Eu vou copiar até aqui, vou tentar copiar aqui a tarefa. Estou copiando aqui. Imagine o mercado de cigarro onde a oferta é igual a demanda, ok? Sim. Aqui tu tem. Vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Estou pegando as coisas. Aqui. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Estou fazendo, copiando e colando aqui. Ok. Colando. Ok. Ó. Tá ok. Aqui. Vou aumentar para vocês enxergarem. Então, aqui eu tenho aqui, desenhe em único grau. Imagine o mercado de cigarro, né? Onde oferta e demanda apresentam a seguinte característica. Ele tem ali preço, né? Desenhe em único gráfico a curva de oferta e demanda. O que vocês têm que fazer
Eu podia fazer automático aqui, né? Podia fazer pelo Excel, mas se eu fizer pelo Excel, vocês vão ter que fazer na folha milimetrada, né? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar a folha milimetrada, vão ter que desenhar uma curva de, ó, tem que fazer um eixo Y, né? Uhum. Um pouquinho mais escuro. Se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. E vamos ter que fazer o eixo X, mesma coisa, na folha milimetrada. Tá? Também aqui. Tá? Colocar direitinho. Aí vamos ter que fazer o chamado. Opa, esse aqui. Isso aí. Vamos lá. Tá. Aí, ó, vocês vão ter que colocar o preço. Então, aqui, ó. Quando o preço for zero, qual é a quantidade demandada? Aí vocês vão ter que desenhar aqui, né, direitinho. Tá? Quando o preço for zero. Quando o preço, ó, vocês vão pegar escalas direitinho. Então, aqui. Tá certo. Então, quando o preço for... Quando o preço for aqui, ó, o que vai botar? Zero. Direito, se eu consigo colocar aqui. É difícil. É difícil fazer. Vamos lá. Então, aqui. 0. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Aqui, 6. Que vai ser o preço do cigarro. E aqui vai ser a quantidade de cigarro. Quantidade de cigarro. Aqui tem que ter um cuidado. Ó. Quando tu faz aqui a origem, porque tu tem duas variáveis. Tem demanda e oferta. Aí tu vai pegar o menor valor, que é 0, e vai pegar o maior valor, que é 250. 50. E aí tu vai fazer uma escala. Eu faria uma escala de 50 em 50, tá? Eu faria 50, 100, 150, 50, 200 e 250. Okay? Bom, e agora vamos lá. Quando o preço for 0, qual é a quantidade demandada? 250. 250. Vou fazer uma bolinha aqui. Ó. Quando o preço for 1, qual é a quantidade demandada? 180. Então, vamos lá. Fazendo passo a passo. Quando o preço for 1, a quantidade é 180. Então, mais ou menos aqui. Com a folha milimetrada não tem erro. Né? O professor está fazendo meio no chute. Ó, outra bolinha aqui. Vou botar outra bolinha aqui. Tá? E aí vai indo. Quando o preço for 2, 140. Quando o preço for 2, aí vai de novo. Seria... Vou fazer mais uma só, depois dele. Tá? Já fiz várias em aula. 140. Opa, fechou aqui. E vou fazer mais seria mais uma bolinha. Pronto. Quando o preço for 3, vai dar quanto? 120. Eu vou direto aqui, então eu vou botar a bolinha. O
preço for 3, vai dar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá? Claro que não está exatamente aí, né? O professor não é folha, não está exato. Quando for 4, vai ser 90. 4 vai ser 90, mais ou menos aqui. Quando for 5, vai ser 70. Sim. Mais ou menos aqui. E quando for 6, vai ser 50. 50. Tá? Então, vai ser mais ou menos aqui. E aí tu vai fazer, vou tentar ligar aqui, né? Do professor aqui, tá feia a coisa aqui, mas tudo bem. Ó, tentar fazer uma linha reta. Não precisa ser uma linha reta, mas provavelmente vai dar uma linha reta aqui. É o professor aqui que não conseguiu fazer. Ó, pronto, aqui eu tenho a curva de demanda. E vou fazer a mesma coisa para a curva de oferta. Quando o preço for 0, quantidade ofertada é 0. Quando for 1 é 50. Quando for 2 é 90. Quando for 3 é 120. Quando for 4 é 150. Quando for 5 é 190. Quando for 6 é 240. Vai dar mais ou menos isso aqui. Então, sai de 0, vai dar mais ou menos isso aqui. Então, tem aqui a curva de oferta. E aí? Então, desenhei em um único gráfico a curva de oferta e demanda. Entendido ou não? Sim. Sim. Demonstre o ponto de equilíbrio. Qual é o ponto de equilíbrio? Alguém perguntou? Para aí, a Eva perguntou. A Eva levantou a mão. Fala, Eva. 2 itens. Quando eu faço na máquina, na planilha, não dá uma linha reta, e aí a máquina inverte ali, por exemplo, o preço está na horizontal. Tem que inverter os eixos, né? Isso, não tem problema isso. Fazendo na mão dá isso aí, mas só não dá linha reta. Mas tu não vai fazer na máquina, tu vai fazer na mão, né? Eu fiz os dois. Não, primeiro eu fiz no papel, tá? Só que daí eu fiz na planilha eletrônica. Não, quem fez Excel na tarefa não tem problema, mas para a prova vocês vão fazer na mão, né? Tá, eu fiz nos dois, eu tenho que aprender os dois, pronto. Ou melhor, tem que reaprender, porque eu não faço isso desde 2002, né? Então, eu estou aprendendo tudo de novo. Tá. Demonstre o ponto de equilíbrio. Está aqui o ponto de equilíbrio. Quando o preço for 3, a quantidade demandada igual a quantidade ofertada. Ok? Então, o ponto de equilíbrio é esse aqui, ó. Tentando pegar aqui. Não. O ponto de equilíbrio é esse aqui. Eu vou mudar a cor aqui, ver se eu consigo pegar ele aqui. Mas é esse pontinho aqui, esse azulzinho aqui bem no meio. Né? Há um preço igual a 3, a quantidade demandada é 120, a quantidade ofertada também é 120. Demonstre um novo ponto de equilíbrio se a renda desses alunos aumentar e o cigarro for um bem normal. O que vai acontecer se a renda aumentar? Hein, pessoal? Aumenta a demanda? Desloca a curva de demanda, né? A um mesmo preço, já que o cigarro é um bem normal, né? A um mesmo preço, a quantidade demandada será maior. Então, um novo equilíbrio de mercado vai ser, provavelmente, a um preço mais alto e uma quantidade transacionada, demandada e ofertada de cigarro maior. Entenderam ou não? Sim. Ó, temos um novo ponto de equilíbrio. Entendido? Entendi. Tranquilo? D. Vou apagar esse aqui agora. Ó, vou apagar esse aqui. Explica os efeitos de uma campanha publicitária de conscientização dos males do cigarro.
isso vai afetar novamente a demanda, mas agora, em vez de a demanda aumentar, a demanda, ao mesmo preço, a quantidade demandada vai diminuir. Tá? Vai ter um equilíbrio agora de mercado a um preço mais baixo e uma quantidade transacionada menor. Dá para enxergar aí ou não? Sim. Sim. E o último, dadas as características do consumo deste produto, identifique se a curva de demanda pode ser identificada como elástica ou inelástica. Vamos lá. Simples aqui. O cigarro, ele gera dependência química, sim ou não? Sim. 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 Então, o cigarro, ele tem substituto próximo? Não. Não. Né? Então, dadas essas características, os consumidores de cigarro são muito ou pouco sensíveis à variação do preço do cigarro? Pouco sensíveis. Pouco sensíveis. Então, tu tem uma curva de demanda aí inelástica, ó, bastante alta, assim, quase vertical. O aumento do preço provoca uma redução muito pequena da quantidade demandada. Um aumento no preço provoca uma redução muito pequena da quantidade demandada. Entendido ou não? Sim. Sim. Então, Professor, na prática, isso tipo, dá para as pessoas normalmente podem reduzir a quantidade de cigarro, e isso vai resultar numa demanda menor também. Tipo, nenhum fumante vai parar, mas dá para reduzir bastante a quantidade em função do preço. Mas a redução do... Vamos supor que o preço aumente de 5 para 10, sei lá quanto é que está o maço de cigarro. Vamos supor que esteja 5, tá? E vá para 10 reais. O preço dobrou, concorda? Sim. O cara fumava 20 maços de cigarro por mês. Ele não vai reduzir pela metade. Ele vai, em vez de fumar 20, ele vai fumar 15. Vai fumar 17. Sim. Ou seja, a demanda não é tão sensível à variação de preço. O preço dobrou, mas a quantidade demandada caiu bem menos, né? Caiu apenas de 20 para 17. Então, o normal é mudar a marca e o preço e continuar fumando uma quantidade aproximada. Bom, aí é outro produto, né? Aí ele alterou o produto. É o mesmo, continua sendo cigarro, né? O que muda é a marca. O cigarro é o mesmo, não muda, né? O que muda é a marca, no caso, e o preço. É que eu estava lendo novamente sobre as campanhas. Eu entendi a tua colocação. Tá, tu vai mudar. Não é, vai ser o mais caro. Não é o mesmo, mas eu entendi a tua. Isso, vai continuar sendo cigarro. O cara que fuma uma marca, ele não acha que a outra marca é a mesma coisa, acredito eu, né? Mas tudo bem. Tudo bem, eu acho que ele vai fazer isso também. Perfeito. Fala, termina, Elva, desculpa te interromper. Não, é a questão das propagandas também. Eu tive revendo as pesquisas, né? Lembrando de pesquisas já antigas e revendo, até reli algumas, e a imensa maioria não altera a quantidade de fumantes. O que, tipo, as campanhas ajudam a prevenir, a ter menos novos fumantes. Mas quem já é fumante dificilmente deixa de ser em função da campanha, uma quantidade muito reduzida que admitem que deixaram de fumar, por exemplo, em função da campanha. Sim, não, perfeito. Mas a campanha ela tem efeitos de longo prazo, né? Exato. Eu me lembro no colégio, quando eu era criança, que as campanhas começaram a ficar cada vez mais fortes. O efeito aí está hoje, né? Hoje, por exemplo, né, o consumo de cigarro caiu muito entre os jovens. Exatamente, elas ajudam a prevenir que haja novos usuários, mas dificilmente os usuários já fixos vão deixar de ser em função das campanhas. Sim, apesar da dependência química. Exato. Por isso que tem uma demanda inelástica. Nem sempre é a questão de dependência química, é muito mais uma questão de hábito também. Sou fumante, sei tudo a respeito. Tá bom. Tá legal.
Questão número 4. Precisa fazer, pessoal, está entendido? Já está aí. A questão 4 é aquela que tem que substituir os valores e nas fórmulas. A única pergunta que eu tenho ali é a seguinte, ficou embaixo, oferta, demanda, relação inversa, bem inferior, bem de Giffen e elasticidade. Tá, vamos lá. Então, tem bastante coisa. Essa é a demonstração do gráfico? Tá, a 4 está aqui, tá? Pesquisa de mercado revelaram as seguintes informações sobre o mercado de refrigerante. Aí tem uma oferta, uma curva de demanda e uma curva de oferta. Vai achar o preço equilíbrio, tá? Então fica isso aqui, ó. Okay, vou fazer um cola aqui, copiar, colar. Vou tirar aqui, ó, 3.200. Quando é que eu acho o equilíbrio? Quando isso aqui for igual a isso aqui. Aí eu acho o equilíbrio. Tudo bem até aqui ou não? Então vamos lá. Eu tenho agora uma equação grande com apenas uma variável. Eu posso achar o preço. Aí eu acho ali, ó, 3.200 menos 2.800, tá quanto? 400, não é isso? 400. Sim. Igual a menos 600 vai para lá, mais 1.400 fica 2.000 vezes PX, vezes o preço. Concorda? Sim. Vai ficar maiúsculo, eu vou colocar maiúsculo. Aí fica 400 dividido por 2.000, dá quanto? 0,2. 0,2. 400 dividido por 2.000. 0,2. 400 dividido por 2.000. 0,2. Tá? Então fica o preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio. Preço de equilíbrio é igual a 0,2. Se o preço de equilíbrio é 0,2, eu posso substituir na função demanda ou na função oferta. Na função demanda fica 3.200 menos 600 vezes 0,2. 600 vezes 0,2 dá quanto? 120. Então fica 3.200 menos 120. Tá? 3.200 menos 120 fica 3.080. Vou fazer a prova dos 9, vou conferir, vou substituir na função oferta, tem que dar a mesma coisa. 2.200 mais 1.400 vezes 0,2, quanto é que dá 1.400 vezes 0,2? 280, professor. Mais 2.800. 3.080. Fechou? Sim. Fechou, Sim. né? Então, a quantidade demandada igual a quantidade ofertada quando o preço for igual a 0,2. Então, encontrei matematicamente o ponto de equilíbrio. Aqui, ó, desenhe um único gráfico da curva de oferta e demanda. O que o professor vai fazer? O professor vai colocar uma tabela para vocês, tá? O professor vai colocar isso aqui na prova. Então, ó, quando o preço for 0, quando o preço for 0,1, quando o preço for 0,2, quando o preço for 0,3, aí vai ter a quantidade demandada e a quantidade ofertada. O que vocês vão fazer? Vocês vão substituir nas funções. Por exemplo, quando for 0, qual é a quantidade demandada?
3.200 menos 600 vezes 0. 3.200 menos 600 vezes 0 dá quanto? 3.200. Silêncio. Significa que vocês não estão entendendo? Eu me perdi aí, professor. Eu não estou entendendo. Então vamos lá. A conta eu consegui O fazer. A nós Esse resolvemos, ok? O A a gente resolveu, não resolveu? Sim, resolvemos. O B. Desenhe em um único gráfico a curva de oferta e demanda. Para facilitar a vida de vocês, eu vou colocar essa tabelinha, tá? Vou colocar aqui, tá? Vou colocar a coluna de PX e vou dizer para vocês, complete. Professor, Oi. na prova vai ter os valores do PX ou a gente vai ter que estipular? Eu coloco para vocês. Tá certo. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, tabelinha. Essa coluna rosa aqui eu vou colocar para vocês. Tá? Tá bom. Quando o preço for 0, qual é a quantidade demandada? 3.200 menos 600 vezes 0. Quanto é que dá? 3.200. Quando o preço for 0,1, fica 3.200 menos 600 vezes 0,1. 600 vezes 0,1 dá 60. 3.200 menos 60, 3.140. Quando o preço for 0,2, precisa calcular ou não? A gente já não calculou? Já calculamos. Fica 3.080. Quando o preço for 0,3, fica 3.200 menos 600 vezes 0,3. Vai dar... 3.020. Isso, 3.020. 3.020. Exatamente. Pronto. 3.020. Quando o preço for 0,4, dá quanto? 3.200 menos 600 vezes 0,4, dá quanto? 2.960. 2.960. Ok, agora a quantidade ofertada. Quando o preço for 0, qual é a quantidade ofertada? 2.200 mais 1.400 vezes 0. 2.800. Quando o preço for 0,1, vai dar 2.800 mais 1.400 vezes 0,1, mais 140. Vai dar 2.940. Aqui eu já sei. 3.080. Quando for 0,3 é quanto? 2.200 mais 1.400 vezes 3.220. 3.220. Quando for 0,4... 3.360. 3.360. Pronto. Achei a tabela. Agora eu consigo desenhar um gráfico? Sim. Do mesmo jeito que eu fiz ali no anterior, não é? Mesma coisa que eu fiz aqui, que agora está apagado, tá? Uhum. E aí, eu consigo demonstrar no gráfico o ponto de equilíbrio? Consegue. Então, eu já respondi a B e já respondi a C, ok? Sim. Agora vamos para D. Aí eu estou com o gráfico pronto, tá? O gráficozinho prontinho. Ó, aqui e aqui. O gráfico pronto, desenhei o gráfico bonitinho, com os valores, na folha milimetrada, tudo certinho. Achei a curva de oferta. Achei a curva de demanda. Sei que o equilíbrio vai ser quando o preço for igual a 0,2. 0,2. Ou seja, eu sei que o equilíbrio vai estar a um preço igual a 0,2 e uma quantidade ofertada e demandada igual a 3.080. Pronto, já achei o ponto de equilíbrio, está prontinho. Então, A, B e C está prontinho. Vamos lá, para o D. Demonstre graficamente o novo ponto de equilíbrio se o preço do suco subir. O suco a gente assumiu que é um produto substituto. O que vai acontecer? Vai afetar a demanda ou oferta de refrigerante? Vai ofertar a demanda. A demanda. Vai afetar a demanda. Ao mesmo preço do refrigerante, vai aumentar a demanda ou diminuir a demanda?
Se o suco sobe, o preço vai ter uma demanda maior pelo refrigerante. Ou seja, como é que eu vou representar isso? Ao mesmo preço, eu vou ter uma quantidade maior demandada de refrigerante. Para fora. Vai ter um deslocamento para fora. Exatamente. Então, eu vou ter um novo equilíbrio a um preço mais alto e a uma quantidade transacionada de refrigerante maior. Entendido ou não? Sim. Sim. Claro? Vamos para a próxima. Demonstre graficamente o novo ponto de equilíbrio se o preço da porção de batata fritas subir. Opa, agora eu tenho um produto complementar, eu tenho essa situação de equilíbrio, tá? Inicial. O que aconteceu? Aumentou o preço da batata frita. A batata frita é um produto que consome com refrigerante. Isso vai afetar a demanda ou oferta de refrigerante? A demanda. Para baixo ou para cima? A demanda para baixo. Agora é o contrário, para baixo. Ou seja, o novo equilíbrio vai ser aqui agora, provavelmente, né? Vai ser a um preço mais baixo, porque caiu a demanda, caiu a procura, né? Consequentemente, eu vou ter um preço mais baixo e uma quantidade transacionada de mercado também menor. Respondido ou não? Sim. Agora, demonstre graficamente o novo ponto de equilíbrio se o refrigerante for considerado um bem inferior. Se aumentar a renda, as pessoas vão consumir mais refrigerante ou menos refrigerante? Menos. Mais refrigerante. Opa, é um bem inferior? O consumo diminui daí, professor. Diminui, a pessoa vai buscar outros produtos, sucos naturais, sei lá, que seriam água mineral, né? Sei lá, outros produtos que são substitutos do refrigerante. Então, novamente, teríamos essa situação aqui, ó. Um novo equilíbrio, né? Uma renda mais alta, diminui a quantidade demandada de refrigerante, assumindo que para essa comunidade, para esse grupo que a gente está examinando, para esse mercado, o refrigerante é considerado um bem inferior. Não é o caso, né? O refrigerante é um bem normal, tá? Sim. Entendido? Sim. Então, a questão 5, eu não vou fazer, que é igual a outra, tá? Sim. Professor. Fala. Eu tô com uma dúvida na 5. A 5 é assim, ó, o custo total tá na tabela, tá? Aí a gente começando ali, quando tem 0 consultas, o custo total Peraí, eu interrompi aqui, eu vou botar 5 para todo mundo enxergar. Tá bom. Olha, 20 pessoas na sala, sábado à noite, o pessoal está apavorado com a prova, hein? Que maravilha! E que faz uma prova de economia, sábado à noite, o pessoal assistindo aula. Faz parte. Economia faz milagres. E agora faz milagres. Vamos lá, Guria, fala. Assim, professor, ó, o custo total, quando tem 0 consultas, é 75, tá? Isso. Aí ele informa na letra A que o custo fixo vai ser 70. Aí a gente vai ficar com um custo variável de 5 quando tiver 0 consultas. Isso é possível? Está errado. Isso aqui tá errado. Imaginei que ele fosse 75 também. 75. Isso, porque daí o que acontece? A gente não chega a um lucro marginal de 0, entendeu? Quando se tem... Claro. Não. Tá, então a gente Perfeito, altera para 75. Parabéns, obrigado aí por ter lembrado. Tá errado. Tá, capaz, professora. Só porque eu não achava o lucro marginal igual a 0, eu imaginei que tivesse algum erro. Não, tá certinho, 75. Tá, obrigado, professor. Tá, esse aqui a gente fez em aula, né? Calcule a produtividade média, produtividade marginal. A lei dos rendimentos marginais se cumpre. O que é a lei dos rendimentos marginais decrescentes? É a lei que explica, né, o porquê que
tu tendo pelo menos um fator de produção fixo, pode ser terra, pode ser trabalho, pode ser capital, né? Qualquer um dos fatores de produção fixo, tu tem pelo menos um dos fatores de produção fixo, né? E a gente sempre se lembra daquele exemplo lá da Inglaterra do século XIX, que tu aumentava a demanda por alimentos, aumentava o uso de terra, só que se usava cada vez mais terras menos férteis. Então, o que acontecia? Se ampliava a quantidade do fator terra, aumentava a área plantada, mas o produto total crescia, porém crescia a taxas decrescentes. Né? Então, se cumpre a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Então, mais ou menos, lembra que eu dei o exemplo dos franguinhos, dos porquinhos? Não que os porcos e os frangos não cresçam, eles vão crescerem. Mas depois de um certo número de dias, né, cada vez dá mais ração para esses animais e a engorda desses animais é cada vez menor. Ou seja, aumenta o peso. Porém, para o porco, acho que é 90, 100, 110 dias. A partir daí, tu dá a ração, aumenta o peso. Não vai deixar de aumentar o tamanho do porco, vai aumentar. Porém, aumenta a taxa decrescente. Para o frango, acho que é 20, 30 dias, uma coisa assim. Tá? Ou seja, aumenta, porém aumenta também a taxa. Não que o frango não vai se tornar uma galinha, não vai se tornar um galo, vai se tornar. Porém, à medida em que é tipo nós, né, pessoal? Qual é a idade que a gente mais cresce? Não é ali entre os, sei lá, os... Adolescência. Infância e adolescência. 5 a 12 anos, vamos supor. Aos 13 anos, 14 anos. Depende, mulher, homem, mas no geral é isso, tá? Depois disso, não, que a gente não cresça. Só na circunferência. Cresce... depois dos 30, só na circunferência, é verdade. Tá. É verdade. Explica a relação entre custo de produção e produtividade média. Quanto maior a produtividade, pessoal, isso que eu digo, produtividade é um conceito muito importante. O administrador tem que entender. Não se gera riqueza sem crescimento da produtividade. Tá? Não adianta, pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, pode ser de baixo, pode ser diagonal. Para o país ficar mais rico, tu tem que investir em tecnologia, investir em capital humano, qualificar, ensino, educação. Ou seja, tu tem que melhorar a produtividade. Quanto maior for a produtividade do trabalho, quanto mais aquele trabalhador te render, e claro, evidentemente, quanto mais produtivo for o trabalhador, também tem que ser maior o ganho dele, né? Ele também tem que se apropriar dessa riqueza um pouco, mas essa é uma outra variável. Quanto maior a produtividade por exemplo, do setor agrícola, com colheitadeiras, com maquinário, com mecanização, do setor industrial, com robotização, do setor de serviços, por exemplo, né, com a tecnologia da internet, com a tecnologia, né, próprio do sistema do banco digital, né, por exemplo. O banco digital é um exemplo, né, de crescimento de serviços a um custo cada vez mais baixo, uma produtividade crescente. Né, as pessoas colocam lá o aplicativo e podem operar como se fosse um banco normal. Então, quanto maior é a produtividade da atividade, né, seja produção agrícola, produção industrial, oferta de serviço, menor é o custo médio, menor é o custo por produto, por serviço oferecido. Tá? E quanto menor é o custo médio, maior é o lucro, maior é a geração de riqueza. Isso é inevitável. Claro, lembrando sempre, né, que uma parte desse ganho tem que ser distribuída entre a sociedade, principalmente entre capitalista e trabalhador, né, que combinados, não é um só, não adianta só trabalhador, não adianta só capitalista, não dá certo um sozinho, os dois são importantes juntos, é a combinação dos dois que vai gerar um resultado econômico, uma eficiência econômica. Ok? Entenderam? Sim. Então, quanto maior a produtividade, menor o custo de produção, maior é o ganho.
Tá? Qualquer administrador, qualquer economista tem que saber disso. 7, precisa fazer ou não? Esse daí é aquele dos gráficos que apenas demonstra um ponto de equilíbrio e se a curva vai para fora ou para dentro, é isso? Esse aqui vai ser assim, ó, eu vou partir disso aqui, eu vou colocar o item A e vou colocar isso aqui para vocês. Ó. Eu vou facilitar professor, também. Tá? Precisa fazer gráfico para A e para B? Claro, eu vou colocar, vocês nem precisam, vai sair assim, ó, tá? Tanto para A e para B vai sair isso aqui. Não, eu já vou colocar prontinho para vocês, ou no quadro ou na prova. Se eu não colocar na prova, eu coloco no quadro na hora. Tá? Então, aqui eu tenho oferta. Vou colocar aqui para vocês. Oferta. Vou colocar demanda. Tá? E aí tem um ponto de equilíbrio aqui. Tá? Então, vou até botar bonitinho como é que eu vou colocar para vocês. Olha como é que eu vou fazer. Tá? Então, para cada um, para o item A e para o item B, a mesma coisa. Vou colocar aqui em pontinho, tá? Tracejado aqui. Ok. Tá? Ok. Tracejadinha, a mesma coisa aqui. Tracejado. Aqui também. Vou botar aqui, direitinho. Aqui, tracejado. Ok. E aqui, o ponto de equilíbrio. Vou colocar bem assim para vocês. Ok. Aí eu pergunto, pesquisa científica divulgada no Rio Grande do Sul demonstra os efeitos positivos do consumo de pipoca. Qual é o mercado que eu estou examinando nessa pergunta 7? O do refrigerante. Então, eu tenho que colocar bem claro aqui, ó, para ficar claro, para não deixar dúvida, que eu estou examinando aqui. Eu estou examinando é um mercado do refrigerante. Ok? Então, vamos lá. A pipoca aumentou. A pipoca, né, gera, sei lá, redução do colesterol, perda, recuperação capilar, sei lá, qualquer uma coisa assim, ok? Maior energia para estudar para economia, para prova de economia, o que vai acontecer? E sabendo que a pipoca é complementar ao refrigerante. A demanda ou a oferta de refrigerante? Aumenta a demanda do refrigerante. Então, o que eu vou fazer? Ó, vamos fazer simplesmente isso aqui na prova. Vamos colocar uma nova curva de demanda. Vamos colocar um novo ponto de equilíbrio aqui. Sem se preocupar com valores, com informações, apenas a demonstração gráfica. Não, a demonstração gráfica é isso que vocês vão fazer, ok? Vamos colocar uma nova linha ali, mas vamos explicar quais os efeitos com essa pesquisa, né? Vai haver um deslocamento, vocês vão dizer, vai haver um deslocamento da curva de demanda, né? De refrigerantes, e haverá um novo ponto de equilíbrio desse mercado, a um preço mais alto ou mais baixo? Um preço mais alto. E a uma quantidade transacionada maior ou menor? Maior. Pronto, respondi. Tá, professor. Então tem que fazer a demonstração no gráfico e por escrito também. É isso aí, claro, tá. As duas coisas. Tá, ok. Que vocês interpretem o gráfico. Ok. Bem? Depois, ocorre um aumento da renda média da população. Refrigerante é considerado um bem inferior. Poxa, aí então... Aí a demanda fica menor. Novamente, parte desse gráfico, eu vou desenhar um novo gráfico, colocar essa situação e vocês vão ter que mostrar um novo gráfico aqui. Eu posso colocar na prova a alteração também da curva de oferta, tá? Por exemplo, onde é que altera a oferta?
uma seca, um aumento de tecnologia, melhoria de processos de produção, redução do preço da matéria-prima. Aí isso aí não altera a demanda, altera a oferta, entenderam? Sim. Sim. Então, vai ter aqui, ó, pronto, tem um novo equilíbrio. O novo equilíbrio vai ser a um preço mais baixo e a uma quantidade transacionada de mercado também menor. Respondido? Sim. 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 Menor, né? É. Terminou. Então tá. Então vamos agora a algumas questões. Então, prova, pessoal. Evidentemente que vai cair uma questão como essa. Isso aqui nem tem dúvida, tá? Vai cair. Então, já sabem que vai cair uma questão como essa, ok? Tá. E as outras questões, talvez elasticidade, e mais oferta e demanda, né? Provavelmente a maior parte das questões práticas, essa de produtividade também pode cair. Essa aqui não vai cair, tá? Porque essa aqui é um pouquinho mais difícil, porque a mão de obra se altera de 0 para 10, 10 para 20. Se cair de produtividade, vai cair uma muito próxima dessa aqui, ó, da 6. Ok? Ok, professor. O senhor está muito bonzinho, professor. Tá, é mais difícil, não tem problema. Tá? Pode ficar. Eu apostava que ia cair essa com a variação de 10 em 10. Não, eu estou sendo sincero, eu não quero que vocês saiam mal na prova. O objetivo do professor não é prejudicar vocês. Quero que vocês estudem, isso sim. Eu quero que vocês estudem. Agora, que você vá mal na prova, não tem vantagem nenhuma. Né? Não ganho nada com isso. Tá? Eu apenas gostaria muito que vocês estudassem. Tudo bem com vocês, não para mim. O que eu digo para a minha filha, eu digo para vocês. Mesma coisa. Isso aí é para o futuro de vocês, principalmente para os mais jovens. Né? Ô, professor. Eu estou com a vida ganha. Estou com a vida tranquila, graças a Deus. Fala. Ô, professor, é o seguinte, em relação a questões assim de além desses exercícios matemáticos aí, alguma outra coisa? Alguma coisa teórica, o que é um bem de Giffen, por exemplo, o que é um bem inferior. Pode cair uma outra questão teórica, mas essa prova é bem mais cálculo, né? É bem mais exercício, por isso é bem mais gráficos, é bem mais tabela, né? Então, já entrem com a cabeça preparada para isso. Pode cair uma questão teórica sobre elasticidade, a tarefa aquela de elasticidade que a gente viu, lembra? Aham, tranquilo. Tem uma revisada, o que é elasticidade, tem algumas questões ali interessantes sobre elasticidade. Nós revisamos todas as tarefas, né? Quantas tarefas tem na segunda área? 3 ou 4? Eu acho que com essa aqui é a quarta, professora. Com essa aqui é a quarta. Revisem as 4 tarefas. Não se esqueçam de estudar esse primeiro exemplo aqui, que é um exemplo. Isso aí, pelo menos 3 pontos na prova, vocês já saem de 3 pontos, entendeu? Por aí. Tá. Ô, professor, falando nisso, então vai ter questões com pesos diferentes, né? Claro, questões mais pesadas. Essa 1 aqui é uma que eu tirei, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês agora o Excel para explicar o cálculo, né? Que até eu lembro que na aula a gente comentou que a gente focar, quando for pegar a prova, nessas questões que tem um peso mais alto, para já tentar garantir o 6 o quanto antes. Claro. Para garantir já uma boa nota, exatamente. Uma boa ideia. Mais ou menos como o Enem. Não sei se alguém vai fazer Enem amanhã. Vou fazer o Enem amanhã. Então, mais ou menos isso. Vai naquela, tipo, né? Vai nas que tu tem certeza, tem garantia já, né? E depois tu vai fazendo no final da prova as mais difíceis. Aqui, nesse caso, tu vai fazendo as que têm maior peso. Ok? Ok. Tá. Querem calcular aí a média? A Amanda pediu, né? Sim. Olha aqui, ó. Prova 1. Estou botando aqui, ó. Prova 1. Prova 2.
Prova 2. E trabalhos. Trabalhos. Tá? Então, vamos supor... Vamos lá. Está bem grande aqui para não ter dúvida, para vocês saberem exatamente quanto vocês precisam. Ok? Professor, de 10 a primeira prova eu tirei 4. Tá? Nos trabalhos eu fiz todos eles. São quantos trabalhos? São 9 ou 10? 9 trabalhos. É 9 com esse aqui, se eu não me engano, professor. Tá, eu tirei um total dos 9 trabalhos, eu tirei uma soma total de 800 pontos. Ok? Ok. Então, aqui, de 4, ó, então como é que eu vou calcular? Isso aqui tem peso. Isso aqui peso. Isso aqui tem peso 4. A segunda prova tem peso 4. E isso aqui tem peso 2, não é isso? Isso. A gente combinou? Vamos lá. Então, média ponderada. Deixa eu pensar aqui, como a gente tem aula, 4. Só me dá um minuto aí, pessoal, para pensar direitinho. 10 é 4. Sim, ó. 10, nesse caso aqui, 10, se tirou 10, tu vai ter 4 pontos, ok? Uhum. Entenderam? O peso é 4. Se tu tirou 4, tu vai ter X pontos. Entenderam o raciocínio ou não? Sim. Sim. Então, agora a regra de 3. 4 vezes 4? 16. 16. Dividido por 10, 1,5. Então, na primeira prova, tu tem 1,5. Ok? Uhum. Certo. Aqui. Aqui 1.000, né? São 9 trabalhos, não é esse? 9 trabalhos, 9 tarefas, não são isso? Sim. Então, a nota máxima que eu posso tirar é 900. Concorda? Sim. Então, 900 é 2. Mas o professor me descontou, eu entreguei atrasado, não sei o quê, tirei 800. 800 é X. Fica 800 vezes 2, 1.200. 1.600. Então, fica 1.600 dividido por 900. 900. Dá 1,77. 1,77. 1,77. Opa! Agora, fui para a segunda. Ó, já tem quanto aqui? Já tem. Já soma aqui. Autossoma. E já tem 13,37. Concorda? Precisa de quanto? 2 e 6. Tá? Vamos supor que tu tire aí. Vamos apagar aqui. Vamos supor que tu tire. Novamente, tu tire. Vamos supor que tu tire 6 na prova, tá? 6. Aliás, não. É 6. Vou botar aqui embaixo. 6. Tá? Então, novamente, 10. Se tirar 10, tu ganha quanto? Se o peso é 4? 4. Se tu tirar 6, vai ser X. Entenderam? 10. Se tirar 10, tu ganha tudo. 4. Mas tu não tirou 10. Tu tirou 6. Tu vai ganhar X. Aí tu faz regra de 3. 6 vezes 4, 24. Dividido por 10, 2,4. Opa, olha aí. Exame.
Ah, tirei 6,5 na prova. Aí vamos lá. 6,5 vezes 4, dá quanto? 26. Dividido por 10, 2,6. 2,6. Nesse caso, acho que eu aprovo. Tá. Não. Não dá para diminuir esse peso e aumentar a nota. Essa divisão por 10 aí, ela tá nos deixando nervoso, professor. Mas é média ponderada, pessoal. Você tem que aprender. Entenderam ou não como é que se faz? Amanda, Eu entendi. tá aí na sala ainda ou não? Entendi. Sim. Todo mundo entendeu? Eu acho que é isso. Tá bom, tá claro. Apavorantemente claro. Tranquilo, tá? Então, Tá tão claro para segunda-feira... Oi? Tá tão clara essa fórmula quanto o vestibular da URGS, quanto as notas do Enem, assim, muito. Gostei. Tá bem. Então, tá. Segunda-feira à noite, então, para o pessoal de segunda-feira, a prova começa às 7 horas. Fiquem tranquilos, a prova é longa, é cansativa, não vai, mas eu vou dar tempo, tá? Eu vou estar vai ser 3 horas de prova. Vou dar até às 10 horas, ok? Certo. O mesmo vale para o pessoal de quarta-feira. Também vou dar um bom tempo, 3 horas, das 8h30 às 11h30. Então, aproveitem, revisem as tarefas, revisem os exercícios das tarefas, não vai sair muito disso. Tá? Deem uma olhada em bem de Giffen, bem normal, bem inferior, bem de luxo. É isso aí, não vai sair muito disso, né? Aquela função, quais são as variáveis que afetam a demanda, quais são as variáveis que afetam a oferta, e aqueles exercícios que fizemos todos, não deixamos um exercício sem revisão. Então tá, muito obrigado pela atenção de vocês, aí um ótimo final de semana para todos. Obrigado. Obrigado, um bom fim de semana. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.